Como falar em inglês sobre ações ou eventos que vão acontecer no futuro. Assim como em português, eu posso dizer eu viajarei amanhã, eu vou viajar amanhã, eu estou viajando amanhã. Existem várias formas de você falar que vai acontecer algo ou que uma ação irá acontecer nesse futuro. Em inglês acontece a mesma coisa. Por exemplo, vamos usar o verbo viajar e aqui há um exemplo. Eu viajarei para Londres no ano que vem. Então, eu viajarei para Londres, futuro, no ano que vem. Então, você tem aqui um advérbio de tempo que indica uma ação que irá acontecer no futuro. Bem, em inglês, você já deve ter aprendido que o futuro pode ser feito utilizando-se o will. Então, I will travel to London next year. Ou seja, a partícula will mais o infinitivo do verbo sem o to indica futuro. Verbo to travel, viajar. Então, I will travel. O will, a partícula will aqui, o verbo travel, que é o infinitivo do verbo sem o to. E isso para todas as pessoas. He will travel. Ele irá viajar. Ela will travel. Ok? Então, ele viajará, ela viajará, ou ele vai viajar, nós vamos viajar, enfim. Você pode utilizar o will mais o infinitivo do verbo sem o to para indicar futuro. Bem, vamos ver um outro exemplo. Eu vou viajar para Londres no ano que vem, só que agora, ao invés de will, eu utilizei to be going to, ou seja, o verbo to be no presente, mais going to, mais o infinitivo do verbo. Então, to be mais going to mais o infinitivo do verbo também indica futuro. I am going to travel to London next year. Ou seja, eu vou viajar para Londres no ano que vem. Ok? Bem, aí você pode perguntar, não é? Mas, quando que eu devo usar will? Quando que eu devo usar to be mais going to para indicar futuro? Então, nós temos aqui, basicamente, duas situações que você vai usar o going to para indicar futuro. Primeira, planned actions in the future, para ações planejadas no futuro. E uma segunda, you're certain that something is going to happen in the future. Ou seja, você tem certeza que algo vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, se eu planejei uma viagem para a Europa, para Londres, enfim, para o ano que vem, então eu vou utilizar, ao invés de I will, I am going to travel, por exemplo, to Europe in 2016. Então, eu vou viajar para a Europa em 2016. Eu tenho essa viagem planejada. Muito bem. E uma outra situação, que seria essa situação 2, quando você tem certeza que algo vai acontecer, a partir, por exemplo, de evidências externas. Você sai lá fora e vê o céu totalmente nublado, com raios, cheio de raios. Então você diz assim, poxa, vai chover. Esse vai chover, it is going to rain. Ou seja, a partir de evidências externas, você tem certeza que algo irá acontecer. Observe no exemplo aqui. Look at this car. It's going to crash into the yellow one. Então, observe
esse carro, vamos supor que você está vendo um carro aqui muito acelerado, não é? E tem um outro carro aqui que está parado. Então você fala, nossa, olha aquele carro, ele vai bater no outro. Então, look at this car, it's going to crash, it is going to crash. Você tem certeza que a ação vai acontecer. A forma, então, to be, que pode ser am, is ou are, going to e o infinitivo do verbo. Então, I'm going to play, por exemplo. It is going to rain. E assim por diante. Então, vamos lá. Vamos resumir em orações afirmativas. To be no presente, mais going to, mais o infinitivo do verbo. E logicamente aqui você vai ter o sujeito. Então, por exemplo, ó, I, sujeito. Am, verbo to be. Going to, tá aqui, going to. I am going to play, o verbo jogar, brincar. Handball. Então, I'm going to play handball. Eu vou jogar handball. Então, para facilitar, você pode traduzir esse to be mais going to como vou, vai, vamos. Facilita, não é? Essa correlação com a língua portuguesa. Em orações negativas, basta você acrescentar o not depois do verbo to be. Então, se eu quero dizer eu não vou jogar handball, negativa, I am. Agora aqui eu acrescento not. I'm not going to play handball. Ok? Portanto, basta acrescentar a partícula not depois do verbo to be e você vai obter a negativa. Olha esse exemplo aqui, ó. He is not going to play handball. Aqui, we are not going to play handball. Então, sempre o not depois do verbo to be. E orações interrogativas. Em orações interrogativas, basta você colocar o verbo to be na frente do sujeito. Então, se eu tenho na afirmativa, you are going to play cards. Você vai jogar baralho, por exemplo. Se eu quero colocar isso na interrogativa, basta eu pegar o verbo to be e colocar na frente do sujeito. Are you going to play cards? Então, interrogativa, eu tenho o verbo to be na frente do sujeito. Coloco ele na frente do sujeito. Depois eu tenho going to e o infinitivo do verbo principal. Para eu responder isso com respostas curtas, are you going to play cards? Yes, I am. No, I am not. Short answers, como você responderia com uma oração com o verbo to be. Ok? Então, por exemplo, se eu te perguntar, are you going to travel to Europe next year? Você pode me responder, yes, I am. No, I am not. Is it going to rain? Yes, it is. No, it isn't. Ok? Bem, vale lembrar que o going to, na linguagem coloquial, é igual a gonna. Você já deve ter visto a utilização de gonna, por exemplo, em músicas. Então, she is going to dance.
ela vai dançar. Is going to dance. Eu posso escrever she's gonna dance. Ou seja, going to eu substituí por gonna. Na linguagem coloquial é muito comum. She's gonna dance. Aqui alguns exemplos. It's going to rain. I'm going to write a letter. They are going to study. Então vamos lá. It's going to rain. Como é que você traduz it's going to rain? Vai chover. Como é que você traduz I'm going to write a letter? Eu vou escrever uma carta. They are going to study in France next year. Eles vão estudar na França no ano que vem. Então, going to, e aqui com o verbo to be, vai, vou, vamos, indicando uma ação no futuro, ok?